Como naquele tempo, Seis Marias tem a cidade da caneta, né? Você só precisava provar que estava gastando da sua fazenda para poder povoar o interior, que era essa a intenção de Portugal, que o Brasil fosse colonizado, né? Então por isso se dava essas terras. Então, a princípio, eram dados nova quantidade de império. Então, já em 1736, o senhor Sebastião Gomes Corrêa, que era filho do capitão Manuel Corrêa Ledo, né, e pai do capitão Aires Gomes Corrêa, né, todos descendentes da família Teodósia Oliveira Ledo, moravam na região chamada outrora de Sertão de Cariris, ou seja, toda essa região aqui do norte dadas se chamava Sertão dos Cariris. Que hoje, a região onde ele habitou é o que venceu o município de Areal. Então ele era proprietário de cavalos e, para não ter problemas com outros sitiantes das proximidades, solicitou e conquistou do governador da capitania da Paraíba uma Seis Maria de número 250, que era uma propriedade entre o chamado sítio Uriá, que daí vai vir o nome Areal, e o sítio Badamuie, né, que hoje corresponde ao município de Esperança. Eu parto do pressuposto que a colonização dessa região veio através do leito do rio Mamanguape. Porque quando, nos primórdios da colonização, quando não havia nenhum caminho, nenhuma estrada, os caminhos eram os leitos do rio, rios e riachos. Ninguém se perdia subindo o rio, porque se chegasse a lugar nenhum só era descer o rio. Então, Dona Bárbara da Pobreza, também filha do capitão Manuel Corrêa Ledo, era possuidora de terras em Canucá, São Tomé e Avatar, que atualmente abrange parte dos territórios de São Sebastião, Lagoa de Coça, Esperança, a Lagoa Nova e Lagoa Seca. Então, obviamente, se conclui que o colonizador subiu pelo rio e foi procurando as planícies, as terras mais baixas, e se instalou ali. Ela era casada com o tenente Dionísio Gomes Pereira. Quando ela veio de Goiânia, né, o pai veio na frente, que recebeu, porque esses pernambucanos que vieram de Goiânia para pegar as terras aqui, porque elas tinham se tornado devolutas, porque a priori eram parte da capitania antiga dos Oliveira Ledo, que não foram ocupadas. Então, tinha aquele período de carência, e se não ocupar, ela se torna devoluta. O pessoal pedia. E outrora, o que aconteceu? Os vaqueiros deles, que levavam o gado para pastar dentro dos limites do sítio Campos do Uriá, ou seja, o sítio Campos, no atual município de Voltadas, encontraram um manancial de água que se formava na rocha, né, pequeno aglomerado de pequenos poços, o qual foi batizado de Muro d'Água do Brabo, no atual município de Pocinhos, que é o que a gente chama hoje de Sítio do Brabo, né? Então, a descoberta desse olho d'água foi um achado importantíssimo, pois ele permitia que as travessias de gado entre o sertão e o brejo pudessem ser feitas fora das terras que pertenciam aos herdeiros de Teodósio de Oliveira Ledo, o que venceu hoje os municípios de Boa Vista e Cabaceiras. Isso por quê? Porque primeiro tinha que se descer pela Estrada Real, que é a BR-104, né, sair do brejo, chegar a Campina Grande e rumar em direção ao sertão. Então, quando eles fizeram esse corte, que hoje corresponde à PB 121 e posteriormente à PB 113, à PB 115, né, eles cortaram o caminho, passaram a sair lá no Arruda e outras regiões também podendo ir até para Oliveiros, passando pela Farinha e seguindo para o sertão. Só que o que aconteceu? Em 1764, o tenente Dionísio Gomes Pereira faleceu, né, deixando Mineira a sua esposa e filho. E ela, muito esperta, requereu logo o olho d'água do Bravo, alegando que a região já era povoada pelos seus familiares há pelo menos 3 anos. Então, em 1765, um ano depois, o governador da capitania da Paraíba, Marinho concedeu a Seis Maria número 620. Então, os limites dessa propriedade vão ser do sítio Catolé, né, lá de Pocinhos, até o sul que ele chama de sítio Ancas e sítio Campinotes. Então, essa área começou a ser preenchida a partir desse pedido que ela fez, dizendo que já há 3 anos povoava com gados. Ali existia uma fonte natural.
Até a década de 50, de 60, existia o olho d'água natural, o olho d'água do Brabo. Então, os 3 pocinhos, que na verdade a gente disse que eram 3, mas eu conversando com os antigos disseram que eram vários. Mas ficaram os 3 mais famosos, que está numa casa de caridade, que ainda tem um cacimbão lá. O segundo, que é onde é o chafariz antigo, que ainda tem o cacimbão com a bomba lá. E o terceiro, naquele açude, era o olho da água do açude, aquele açude da cadeia pública, aquele açude maior do Pocinho. Então, esses pequenos poços que foram importantes nessa região foi o que deu luz ao nome Pocinhos. Mas antes, Pocinho se chamou Catolé. E quando houve as doações das Seis Marias e a fundação de Pocinhos, no final do século XVIII, por ali, meados e final do século XVIII, aquela parte de Lagoa do Catolé para o sítio Catolé, a parte norte do município de Pocinhos já estava colonizada. O toponímico que se utilizava para aquela região todinha era o Catolé, região, vamos para o Catolé, que abrangia toda aquela região. E é tanto que o Catolé veio a ter cemitério no século XIX, quando a vila de Pocinhos nem existia ainda. Tinha escola, tinha cemitério. Posteriormente, por conta dos poços, foi que ficou Pocinhos. Mas aí, antes dos poços, antes de 1770, 1780, era Catolé. Então, a família Gomes Pereira, ela tomou posse dessa região para melhor prover o gado. Com o trânsito das boiadas, as estradas vicinais gradativamente no meio da mata, elas foram se alargando e ganhando destaque, criando vias de acesso entre um povoado e outro, uma localidade e outra, como Banauê, Pocinhos, Lagoa de Roça, a Lagoa Nova, Campina Grande. Depois, muito tempo depois, vai se formar a Lagoa Seca, Puxiranã e também Mutadas e Areal. E propiciou a parada, quer dizer, de abastecimento, as boiadas que vinham do Piauí em direção a Recife passavam por Pocinhos. Os tropeiros passavam por Pocinhos. Os militares que iam combater índio, ou cangaceiro, qualquer coisa no sertão, passavam por Pocinhos. Por essa estrada que vem de Campinote, né? Que vem de Campinote. Aqui no meio da Savais, aqui de Seu Assis. A gente andava por ali por dentro. Aí dava muito atoleiro, com uns anos depois, falaram os proprietários e eles arrumaram por cima do arco. Tem aquela rodagem por cima do arco, para sair lá embaixo, que nem de esporear, mais furna. Já outros animais, por exemplo, quando vinham sendo trazidos pelos vaqueiros por essa região de Mutadas que corresponde hoje a BB 115, eles, ao chegarem em Puxinanã e depois partirem para Campina Grande, eles iam para regiões como Pilar, ou Itabaiana, e depois migravam, eram levados até Goiânia, no estado de Pernambuco. Era uma passagem obrigatória. As outras eram caminho entre os sítios. E aí, claro que os fazendeiros faziam tudo possível para ninguém passar pelo sítio, pelas propriedades dele. O que contribuiu posteriormente para o surgimento do povoamento de Pocinhos, através dessa travessia de gado. Um capitão Aires Gomes Corrêa, que era filho de Sebastião Gomes Corrêa, ele já tinha terras no sítio Santo Tomé, entre Tanques e Banamuiê. Então, mais ou menos ali por volta de 1775, ele vai ganhar posse, através da Sesmaria 705, do sítio Campos do Uriá, as terras que estavam devolutas, em volta das proximidades, ou seja, o que nós conhecemos hoje, o que vinha a ser Areal e Mata de Montadas, tornando-se o principal fazendeiro entre Banamuiê e São Tomé, ou seja, entre Esperança e Alapunó. Os filhos de Dona Bárbara, com o intendente Dionísio, que são eles Manuel, Gabriel e José Aires, eles perceberam que um açude que a família tinha construído, nas chamadas Marias Pretas, que é o nome de origem da região que nós chamamos hoje como sítio Marias Pretas. Esse açude está fora dos limites do sítio Uriá. E ficou essa área aqui do meio devoluta.
Então, o que eles fizeram? Vamos solicitar essas marias, senão a gente vai perder essas terras e vamos perder o açude que tínhamos construído. Eu considero que a Sesmaria de número 787, de 5 de setembro de 1780, que compreendia o açude de Logrado de Marés Pretas, foi a primeira obra humana no que a gente chamou de território do município de Montadas, né? E essa Sesmaria, ela se estendia do sítio Olho d'Água no Brabo, do atual município de Pocinhos, até o leste, confrontando-se com o sítio Campinotes, do atual município de Lagoa Seca, e ao norte, confrontando-se com o sítio Uriá, parte do atual município de Areal. Então, deste modo, pode-se compreender que essa Sesmaria abrangiu o núcleo do atual território do município de Montadas. Então, conforme os arquivos originais, né, que já estão disponíveis na internet do Arquivo Nacional da Torre do Dono em Portugal, eles demonstram que nomenclaturas como Campinotes, no plural, Bravo, Antas, Pai Domingos, Jeripapo, São Tomé, Calucá, já eram tecnologias conhecidas e consolidadas no mínimo desde o século XVIII.